fiel. Eu queria abrir um pequeno espaço aqui para testemunhos. Testemunhos. Se você tem testemunho, eu sei que a irmã Margarete tem um testemunho para dar, né? E se você tem um testemunho assim bem rápido, que a gente não tem muito tempo, sabe aqueles testemunhos pipoca, assim bem, né? Bem rápido assim, e conta o que Deus fez para a gente se alegrar e edificar também a nossa fé. Pode vir aqui na frente, irmã? Então a irmã está com oportunidade para agradecer em nome de Jesus. Amém? A semana inteira eu comecei com dor nas pernas, dor na junta, no quadril, aqui assim, na junta da perna, com o quadril também. E no domingo eu estava muito mal ali na cadeira, eu estava com tanta dor que eu estava quase chamando meu esposo para ir embora. Eu não tinha nem como ficar parada, sentada na cadeira. Uma hora eu já queria pôr as pernas em cima da cadeira de tanta dor que eu estava. E a hora que o pastor chamou, falou da unção, e eu vim e falei, Senhor, eu vou na frente, eu me ajoelhei e falei, comecei a falar com Deus, falei, Senhor, como que eu vou trabalhar essa semana? Eu já não estou aguentando nem parar aqui sentada na cadeira, sentada, eu não estou aguentando de dor, como que eu vou fazer essa semana para trabalhar, Senhor? E eu estou clamando, Senhor, estou pedindo por mim, Senhor, me ajuda, me tira essa dor. Quando eu comecei a clamar, eu senti a mão da irmã Keila, nas minhas costas. Eu vi a pastora orando, senti a mão dela nas minhas costas. E Deus começou a falar comigo. E naquela hora eu senti, ela falou, recebe a cura. E naquela hora ela me pôs em pé e naquela hora a dor foi embora. Glória a Deus, eu fui curada para hoje e agora. Deus é bom. Foi bem rápido, ela contou bem rápido, né? Ela não contou aqui que lá na Flórida, né, no culto lá onde a filha dela estava, uma irmã teve uma visão da senhora de joelho. Durante o culto lá, então no mesmo horário praticamente do nosso culto aqui, e a irmã teve a visão dela ajoelhada. E chegou para a filha dela, né, e disse, eu vi que uma visão da sua mãe ajoelhada. E a filha ficou preocupada, meu Deus, o que está acontecendo com a minha mãe, né? E acho que 2 vezes essa senhora teve a visão. Depois, no final isso foi na metade do culto, no final do culto ela tornou a ter a visão. Eu cheguei em casa, minha filha me ligou preocupada, mãe, está acontecendo alguma coisa? Mãe, se põe de joelho, vai orar. Eu falei, por quê? Ela falou para mim, alguma coisa está para acontecer, eu não sei o que é, mas a Isabela pediu, Deus deu uma visão 2 vezes a senhora ajoelhada para ela. Não é nada, é Deus mostrando a cura. Pode aplaudir ao Senhor. Que bonito, né? Deus é tão lindo, tão maravilhoso. E agindo aqui, revelando lá, né? Em outro culto, mostrando e movendo. Deus é poderoso. Né? Você tem um testemunho pipoca, irmão, para dar? Bem rápido, por causa do nosso tempo. Se você tem, você dá uma carreirinha aqui na frente e conta ao Senhor. Você tem alguma coisa para contar? Não tem? Vai deixar para outro culto? Amém. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. E, queridos, se cumpre as Escrituras que diz que Deus está no nosso meio. Deus está entre nós. A palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor, Deus está presente. Isso é verdade. A gente se acostuma com o culto, a gente se acostuma com o ajuntamento, né? Domingo, terça, oração, culto e tal. Aí a gente vai se acostumando com a coisa e aí a gente vai perdendo a sensibilidade. Não! Ele está no nosso meio, Ele é poderoso para tocar as nossas vidas, como diz a sua palavra. Ele é poderoso para nos curar, eu creio nisso. Ele é poderoso para transformar, assim, ó. Ele é poderoso para estender as suas mãos e liberar o seu poder, porque Ele pode. E Ele está aqui. E nós cremos que Ele pode fazer. Amém? Você quer orar mais um pouquinho? Vamos orar mais um minutinho? Você pode ficar em pé. Desculpa, você trabalhou tanto, correu tanto o dia inteiro, está tão cansado, fatigado, veio ao culto, assim, uma luta tremenda por causa da canseira.
Mas se você puder ficar em pé, dá a mão a uma pessoa que está do seu lado. Dá a mão a uma pessoa. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão. Você pode sair do seu lugar. Não fica sozinho não. Pega na mão dele e diz: irmãos, creia no Senhor. O Senhor vai tocar você nesta noite. Ele é poderoso. Pai, no nome de Jesus, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão poderoso. Ah, Senhor, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é real. Senhor, Tu és real, Tu és poderoso, Tu tem todo o poder, Tu tem poder para salvar, tem poder para perdoar, Tu tem poder para curar, tem poder para transformar situações. Senhor, no nome de Jesus, queremos te agradecer e colocar diante de Ti a vida do Teu servo, a vida da Tua serva, e pedir o Teu milagre, pedir, Senhor, a manifestação da Tua presença, pedir a Tua providência, Senhor, na casa dele, na família dele, na saúde dela, na saúde dele, Senhor, no emprego, na vida sentimental, na vida econômica, financeira. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós te pedimos uma palavra Tua, uma palavra poderosa de Deus, de encontro a esta necessidade. Senhor, em nome de Jesus, libera o Teu poder, libera a Tua unção nesta noite, libera, Senhor, a manifestação do Teu poder na vida do Teu servo, da Tua serva nesta noite. Faz milagres, Senhor, milagre. Tu sabes, Senhor, a necessidade dos Teus filhos, aqueles que estão, ó Deus, no trabalho ainda, aqueles que estão em casa impedidos de estar nesta reunião. Que o Senhor alcance a vida de cada um deles. Faz a Tua obra poderosa. Nós confiamos em Ti. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus dos impossíveis. Nós cremos verdadeiramente que Tu és aquele que tudo pode, Senhor, e nós confiamos nas Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nesse Deus poderoso, nesse Deus real. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, queridos. Glória a Deus. Toma o seu assento, assentados mesmo. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo escrita aos Gálatas. É sempre um desafio para um pregador, irmãos, buscar de Deus uma palavra, né? É sempre um desafio. Nós buscamos, oramos, jejuamos, estamos buscando em Deus uma palavra de Deus para as nossas vidas, cada semana, né? Porque nós cremos que Deus tem um mandar novo para nós, tem uma palavra nova para nós. E eu creio que mais uma vez Deus é poderoso para fazer viva a Sua palavra em nossos corações. Ele é poderoso para revelar o Seu querer nas nossas vidas, e Ele é poderoso para alcançar as nossas necessidades nesta noite através da Sua palavra. Eu creio nisso poderosamente. Estamos vivendo uma semana. Abra em Gálatas e a gente vai ler alguns textos da palavra do Senhor nesta carta de Paulo aos Gálatas. Esta semana, né, a gente vê nos noticiários e as comemorações, as crianças. Você anda na cidade, você vê as criancinhas saindo da escola fantasiadazinha de coelhinho, né, com aquelas orelhonas assim, meio esquisito. Você vê o comércio meio agitado, venda de chocolate, venda de brinquedos, né? Você vê as propagandas na mídia, principalmente na televisão, acerca dessa época, a Páscoa, né? E a Páscoa que normalmente se comemora no comércio, no secular, no mundo, é uma Páscoa contrária àquela que nós conhecemos nas Escrituras, né? A Páscoa do mundo é a ênfase num animal, num coelho, né? Nos ovos de chocolate, quanto maior, melhor, né? Mais interessante, com brinquedinhos dentro, e isso vai distorcendo a centralidade do significado da verdadeira Páscoa. A Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro imolado por nós, que foi imolado por nós. Essa é a verdadeira Páscoa. O apóstolo Paulo vai falar isto em 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro pascual. É aquele que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Mas no secular, no mundo, a ênfase não é Cristo. Não é interessante
não é interessante para o comércio, não é interessante para a mídia, não é interessante para as pessoas, de um modo geral, contar uma história de um homem sacrificado. É chocante ver aquelas imagens do filme, né? E todo ano lança-se um filme novo, com uma versão um pouco mais interessante, com a ênfase um pouco diferente, e joga no cinema, como recentemente foi lançado o filme. Então, todo ano, uma produção diferente, uma produção interessante, para contar a história, e é só uma história, porque, na verdade, as pessoas estão interessadas no prazer, que o chocolate, que o brinquedo, e há uma distorção muito grande, porque a história do Cristo crucificado é loucura para os gregos, diz Paulo. Isso é loucura. Os gregos eram aqueles que ditavam o conhecimento, eram o centro do conhecimento mundial, a filosofia, e não cabia na mente secularizada dos gregos a ideia de alguém crucificado pela humanidade. Quando Paulo chega no Areópago e vai pregar a sua mensagem, porque ele vê vários altares a vários deuses, inclusive um altar a um Deus desconhecido, e ele chega ali e diz: olha, esse Deus que vocês desconhecem, eu conheço. E ele começa a falar do Deus que ele conhecia, que em Cristo morreu por nós, sacrificou por nós, e os gregos começaram a ficar meio escandalizados, porque eles foram ouvir Paulo, porque eles estavam abertos à novidade. Tudo que era novidade, no que diz respeito ao intelecto, os gregos queriam saber. Então eles iam para as praças para ouvir qual era a novidade, qual é o pensamento novo que está surgindo. Aí eles valorizavam muito isso. E aí surge um baixinho, um invocadinho, falando de alguém que morreu na cruz, e a partir da sua morte na cruz, a ressurreição dos mortos. E aí eles disseram: acerca disso nós vamos te ouvir outra hora. Eles acharam um absurdo essa ideia, porque a ideia de um homem, filho de Deus, que veio ao mundo e deu a sua vida por nós, não cabe no imaginário das pessoas, não cabe no intelecto das pessoas. Isso é um absurdo. Agora, cabe no intelecto dessas pessoas a ideia de coelho colocar ovo. Você já pensou nisso? Então, o ovo de chocolate, que simboliza para eles a vitalidade, o coelho, que simboliza a vitalidade, a vida. Que coisa maluca é essa, gente? E isso cabe no intelecto deles, que o ovo é o significado da Páscoa, que o coelho é vitalidade, é vida, é multiplicação. Que fantasia é essa? Para você ver que a mentalidade da humanidade, das pessoas, os intelectuais, está corrompido. Paulo vai escrever nas suas cartas e vai dizer que o homem está cego, que não há entendimento, que eles estão alheios às coisas de Deus. Então, é absurdo crer num Cristo ressurreto, no Cristo crucificado que deu a sua vida por nós. É absurdo isso. Mas crer em um coelho que põe ovos e chocolate e besteirinhas, isso tudo bem. As coisas estão trocadas. As coisas estão trocadas. Mas nós que estamos aqui, nós cremos que Cristo é a nossa Páscoa. Nós cremos que o Filho de Deus veio ao mundo. Ele veio morrer por nós. Ele é o sacrifício de Deus por nós. Ele é a manifestação do amor de Deus por mim e por você. Então, nada contra o chocolate. Maravilhoso o chocolate. E os suíços são os melhores. E eu gosto de chocolate suíço. São deliciosos. São caros, mas são bons. Tem que comer pouquinho, senão a gente vai tomando, né, uns quilinhos a mais. Nada contra o chocolate. Nada contra coelho. Aliás, arroz de coelho é uma delícia, né? Delicioso, temperado com vinho branco, é uma delícia o coelho. Nada contra. Também aqueles que não comem coelho, mas gostam de criar os coelhinhos. Nada contra isso. Tudo contra a filosofia mundana. Tudo contra o secularismo. Tudo contra a ideia de que um ovo de chocolate e um animal vai se substituir à verdadeira história, que é o Cristo crucificado. Loucura para os gregos,
e escândalo para os judeus. Os judeus ficaram escandalizados. Os gregos não entendiam. E enfim, mas nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Ele morreu por nós. Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a sua carta da seguinte forma, se identificando: Paulo, apóstolo, não da parte de Deus. Verso 1, não recebeu o seu apostolado por mãos de homens. Não foi homem que o vocacionou, não foi homem que o consagrou. Ele é apóstolo, ou seja, ele é enviado não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vai entendendo aqui o que Paulo começa a falar nessa carta. Essa carta de Paulo, ele vai colocar a cruz de Cristo no centro da humanidade. Essa carta de Paulo aos Gálatas, porque havia alguma confusão aqui entre os Gálatas, né? Paulo escreveu essa carta entre 48 e 58 da era cristã. Em algum momento nesse período, nessa década, ele escreveu essa carta. E ele escreveu essa carta, como diz o verso 2, às igrejas da Galácia. Era uma região no norte da África que tinha alguns crentes que ele havia alcançado para Jesus. E nesse grupo de crentes não havia judeus. Eram todos pagãos, gentios que vinham do paganismo, não conheciam a lei de Moisés, não tinham entendimento acerca de Deus. E Paulo, viajando por essa região do norte da África e início da Ásia, ele vai e começa a pregar o Evangelho, e começa a surgir novos convertidos, e ali formam-se algumas igrejas em toda aquela região de Frígia e da Ásia Menor. E ele prega a palavra do Senhor, coloca Cristo na vida daquelas pessoas através da mensagem de salvação. E quando ele se ausenta daquele lugar, o que acontece? Alguns judeus que haviam se convertido começaram a ensinar que havia a necessidade deles se circuncidarem também. Começaram a ensinar para eles que eles criam em Cristo, sim, mas deveriam também guardar alguns aspectos da lei de Moisés. Você crer em Cristo, Cristo habita em você, você crê na mensagem de Jesus, você nasceu de novo, mas você precisa guardar alguns aspectos da lei. E Paulo ficou sabendo disso. E ele começou a se preocupar com o perigo que esse ensinamento poderia trazer à liberdade cristã que aquelas pessoas haviam experimentado em Cristo. Ele começou a se preocupar que com essa ideia judaizante que estava chegando em Gálatas, aquela igreja poderia pôr em risco a fé no Cristo e em Cristo somente. E aí ele escreve essa carta. E ele começa a dizer que a salvação é só através de Jesus. Ele diz que a cruz de Cristo é o centro da mensagem. Que a nossa fé é a partir da cruz. Que se tira a cruz, se tira o sacrifício de Jesus, não há evangelho, não há salvação, não há perdão de pecado, não há Páscoa, não há nada. E aí toda a sua carta, ele vai falar de que não precisa guardar a lei, não precisa ser circuncidado, não precisa guardar dias, observar as festas da lua, nada disso. Não precisa confiar a sua salvação através de métodos ou de coisas que você possa criar para ser salvo. Não, só através de Cristo. E ele começa a sua carta dizendo: a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Paulo está dizendo aqui que Cristo entregou por si mesmo a sua vida por nós. Quem foi que matou Cristo? Foi Pilatos? Foram os soldados romanos? Foi Judas que o traiu? Foi os sacerdotes que com inveja o entregaram para a morte?
Não, ele diz aquele que se entregou a si mesmo. Jesus voluntariamente entregou a sua vida para nos salvar. Isso é a Páscoa. Paulo diz, ele entregou a si mesmo por causa da vontade do Pai. Jesus, por diversas vezes, ele disse, eu faço a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é essa, que ele desse a sua própria vida por nós na cruz do Calvário. Cristo é a nossa Páscoa. Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Se nós formos encontrar um culpado pela morte de Cristo, está aqui, os nossos pecados. Se há culpados pela morte de Cristo, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente a minha vida. Ninguém me obriga a morrer, eu dou a minha vida pelos pecadores. Ou seja, ninguém matou Jesus, ele mesmo entregou a sua vida. Mas se nós quisermos encontrar um culpado, nós vamos perceber que foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai, durante toda essa carta, centralizando a sua mensagem. No capítulo 2, a partir do verso 16, ele vai dizer assim, acompanhe por favor a leitura. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é através de obras que você vai ser justificado. Não é através de obras que você vai ser salvo. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. De que maneira alguém pode ser salvo? Primeiro nós precisamos entender que há necessidade de salvação. Há necessidade de salvação. Jesus veio justamente por isso, porque há necessidade de salvação na humanidade. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus, todos. Está incluído aí toda a humanidade e todas as gerações. Todos pecaram, pobres, ricos, pequenos, grandes, todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, separação eterna de Deus. Então, por causa dessa condição de separação de Deus, Jesus veio. Ele veio por causa dessa necessidade que eu e que você, que esta cidade, que nós acabamos de orar, esta população que está lá fora, todos precisam de salvação. Aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, aqueles que reconhecem a verdadeira Páscoa, e aqueles que não reconhecem, e aqueles que não comemoram a verdadeira Páscoa, estes também estão necessitados de salvação. Jesus veio exclusivamente para isso, para nos salvar. O texto diz no verso 16, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação não é por obras. A obra, as boas ações que eu faço, não me trará salvação. Pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e verso 9. Não é por obras. Não é por obras de justiça, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Ele morreu a nossa morte. Ele se sacrificou por nós. Ele deu a sua vida por nós para nos resgatar da perdição eterna. Ele nos tirou do caminho da perdição eterna. Isso é a verdadeira Páscoa. O Cordeiro de Deus. Essa mensagem meia para alguns ultrapassada, antiga, mas tão real e tão necessária para nós ouvirmos hoje. Jesus morreu na cruz por nós. E sem o sacrifício dele, nós estaríamos para sempre perdidos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado, ou seja, não é tornado justo por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Só através da fé em Jesus, só através da certeza de que Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, é que nós podemos ser salvos. É a fé. Até a fé que nós temos é um dom de Deus. Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a capacidade
de crer que Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Nada vem de nós, vem do Senhor. Ele dá a fé, Ele nos capacita a crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Vamos continuar lendo esse texto. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém, diga ninguém, ninguém será justificado. Não é guardando o sábado que você vai ser justificado. Não é porque você jejua que você vai ser justificado. Não é porque você dá dízimo que você vai ser salvo. Não é por obras. Nós não somos salvos por obras. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. E não somos salvos porque fazemos boas obras. Você entende? É o contrário. Eu faço boas ações, eu tenho boas atitudes, eu tenho boas obras porque eu sou salvo, porque eu conheço Jesus. E não o contrário. Há uma doutrina chamada cadecista, né? Espiritismo cadecista, que fazem as boas obras, as caridades. Porque eles acreditam que fazendo caridade, eles vão ter uma reencarnação melhor. Então eles fazem a campanha do quilo, eles ajudam no orfanato, eles ajudam as pessoas carentes, coisas bonitas. Coisas que todos nós devemos fazer. Toda a humanidade deve fazer isso. Toda a sociedade deve fazer isso. Mas não confundir. Não é através dessas atitudes que nós vamos chegar à salvação. Não é através de sucessivas reencarnações que nós vamos chegar a ser um ser perfeito como eles acreditam. Não! É através da ressurreição de Jesus. É através do sacrifício de Jesus. Você está entendendo? Isso, dê um glória ao Senhor aí. Glorifica Ele, porque não é através de obras humanas. É unicamente através da obra do nosso Salvador na cruz do Calvário que nós seremos salvos. Louvado seja o nome do Senhor, que nós somos salvos. Verso 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que Paulo está dizendo aqui? Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais percebemos o quanto nós somos pecadores. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, tanto mais percebemos o quanto nós precisamos mais dele. Não é que o fato de você ter um dia aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que já foi cancelado tudo e você está imune a tudo. Não. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados quando nós nos arrependemos dele. Mas durante a nossa caminhada, ainda há necessidade de nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. E cada vez mais que nós nos aproximamos dele, percebemos o quanto há pecado em nós. O quanto há falha em nós. O quanto há coisas em nós para serem deixadas. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Ah, põe o teu sangue aqui sobre mim. Ah, Senhor, me fortalece. Eu quero ser fiel, me ajuda. Eu quero caminhar firme na tua presença. Não é assim? Quanto mais a gente vai servindo ao Senhor, mais a gente vai percebendo que nessa caminhada a gente precisa nos livrar de algumas coisas. Pedir perdão ao Senhor. Senhor, mas já pedi ontem sobre isso. Pede hoje de novo. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor tem misericórdia, né? Quando foi aberto aqui o culto, qual o pastor falou: Senhor, graças a Deus, porque há perdão para nós. Há perdão para nós, queridos. Há perdão para você. A cura de Deus para você. A bálsamo de Deus para a sua vida. É só você buscar a presença dele agora, se colocar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Toca os meus lábios. Isaías disse isso. Ele era um homem chamado. Ele tinha um ministério profético. E no capítulo 6 ele tem uma visão do trono de Deus. E quando ele vê Deus, a primeira coisa que ele tem, ele sai: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Ele contemplou a santidade do Senhor. E quando ele viu a santidade de Deus, ele percebeu o quanto ele era pecador ainda, como eu e você. O quanto nós somos pecadores ainda. O quanto nós precisamos da graça de Deus. O quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. De maneira que nós chegaremos lá, do outro lado, não por nossa força,
não por nossas habilidades, mas por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, por causa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ele é a nossa Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o seu sangue ainda está sobre nós. O seu sangue foi derramado por nós para nos levar o reino eterno do Senhor. E não porque você é bonitinho, e não porque você é bonzinho. Atravessei a velhinha hoje na estrada. Eu dei esmola hoje. Eu trouxe a minha oferta hoje. Senhor, tu sabe isso. Não. É por causa da sua graça e da sua misericórdia. É por causa do seu perdão eterno. É por causa do seu amor. Irmão, você não faz ideia, nem eu faço ideia, o quanto Ele nos ama, o quanto o amor de Deus é infinito por nós. João um dia foi tirar para falar do amor de Deus. Ele disse: olha, Deus nos amou de tal maneira. Ele não conseguiu dar dimensão ao amor de Deus. Aí ele não encontrou palavras, porque quando nós começamos a pensar no amor de Deus, a gente começa a ficar constrangido e envergonhado. Ele vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira, não dá para colocar dimensão nesse amor. Ele nos amou de tal maneira. E Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não disse: Márcio, dá uma melhorada aí, meu filho, eu quero te amar. Muda aí esse teu comportamento, para de pecar, eu quero... Não. Ele prova o quanto nos ama. E às vezes a gente está assim: Jesus, o Senhor me ama. Deus, tu me amas. Será que o Senhor me ama? Eu estou tão assim. Será que Deus me ama? Que prova mais você quer? Que prova mais eu quero? Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente nos ama. Diga isso para o seu irmão aí. Olha para ele e diz assim: Jesus te ama tanto. Deus te ama tanto. Queridos, e tem mais. Não há nada. Ouça isso. Isso é revelador. Isso é tremendo. Isso é constrangedor. Essa é a palavra. Não há nada que faça Deus nos amar menos. Não há nada que faça Deus nos amar menos ou amar mais. Senhor, eu vou vir à igreja todo dia, o Senhor me ama mais. Não, querido, Ele já te ama à vontade. Ele já te ama. Ele não está esperando uma atitude tua. Ele não está esperando a atitude tua para Ele se derramar de amor por você. Ele já está derramado antes da fundação do mundo por você. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes de você reconhecer Ele como seu Salvador, Ele já te amou. Olha que coisa forte, é constrangedor. Eu me envergonho, Senhor. Quando Tu me amas, eu não te amo nada. Quanto Tu me amas, Senhor, e eu não te amo coisíssima nenhuma. O Senhor diz para Israel, o seu povo no Antigo Testamento: o teu amor, Israel, é como a relva. O teu amor é como a neblina da manhã, cedo passa. Sabe aquele orvalho da manhã? Que nas manhãs de primavera e de verão, que de manhã as campinas amanhecem molhadinha, quando bate o sol já seca rápido. O Senhor falou assim para Israel: ô Israel, o teu amor para comigo é como o orvalho da manhã, cedo passa. Mas mesmo assim Deus continua amando Israel. Deus continua amando você, meu irmão. Ele nunca vai desistir de amar você. Você é o objetivo do amor de Deus. Você é o alvo do amor de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você, apaixonados. Ele te olha com um olhar de amor, com um olhar de paixão. Você nem imagina o quanto Deus te deseja. Você é objeto do desejo de Deus. O amor, a graça do Senhor te cerca. Jeremias vai dizer que com amor eterno o Senhor nos amou e nos atraiu.
Ele nos atrai para Ele. E a minha oração nesse dia é: Senhor, atrai o meu coração a Ti também. Eu quero ser atraído à Tua presença, Senhor. Eu quero ser puxado por este amor à Tua presença, porque Ele nos ama, querido. Deus ama você. Ele nunca vai desistir de você, mas nunca, 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 porque Ele te ama com amor perfeito. O amor dele não passa, não depende das estações. Quer ver se escandalizar cada vez mais? Não depende da sua fidelidade, Ele te ama. Se você é fiel a Ele, Ele te ama. Se você em algum momento foi infiel a Ele, Ele também te ama. Ele te ama sempre. Tem gente virando as costas para Deus, não quer saber dele, não quer saber das coisas dele, mas Ele está ali com um olhar de amor e compaixão. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Queridos, verso 18: porque se tornam a edificar aquilo que destruir a mim mesmo e constituo transgressor. Ele está falando da lei e da graça. Verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Estou morto para a lei. Eu estou morto para as regras da lei, porque a lei não tem poder para salvar. É isso que ele está dizendo. A fim de viver para Deus. Verso 19: viver para Deus é o grande barato das nossas vidas. Viver para Deus é o grande chamado de Deus para as nossas vidas. Viver para Deus é corresponder ao amor que Ele tem por nós. Viver para Deus. Eu estou morto para a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Interessante, né? Que Ele foi crucificado, mas naquela crucificação nós também estávamos sendo crucificados com Ele. E Paulo está dizendo aqui: eu fui crucificado com Ele. Você não será crucificado, você foi crucificado. Ou seja, Ele morreu por você, Ele morreu por nós. Na sua crucificação incluía nós. A sua morte, nela nós estávamos incluídos, diz a palavra. Nós fomos crucificados com Ele. Isso é uma realidade. E é interessante que nessa carta em Gálatas vai falar várias vezes sobre a necessidade de nós tomarmos essa atitude de pessoas que foram crucificadas. Você morreu para a lei. Você morreu para o pecado. Essa Páscoa de Cristo também incluiu você e eu. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Verso 20: então, se eu fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vive em você. Ele vive em você, porque Ele morreu por você, você morreu com Ele. Nós estávamos incluídos nessa morte. Então, não é você, é Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo em nós a esperança da glória. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na minha humanidade, a minha vida, na carne é no humano, no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, olha de novo, e assim mesmo se entregou por mim. Ele me amou. E para corresponder a esse amor, eu quero viver para Ele. Eu quero viver nele. Eu quero viver com Ele. Eu quero andar com Ele. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não morreu em vão, porque nós estamos aqui nessa noite. Ele não morreu em vão. Diga para Ele: Senhor, o Senhor não morreu em vão. Eu correspondo ao Teu sacrifício na cruz. Veja aí o verso 3: antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ele foi crucificado por nós. O capítulo 3, vamos ler o verso 28. Desarte, não pode haver judeu, não pode haver grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele morreu por todos, homem, mulher, né? Ou seja, Ele morreu por todas as classes, escravo e liberto. Aqui são duas classes naquela época de Paulo. Na época de Paulo existiam os escravos e existiam os livres.
Eram duas classes básicas que existiam. Então ele morreu para todas as classes sociais. Os livres e os escravos. Os pobres e os ricos. Não há distinção. Ele não quer só salvar pobre, ele quer salvar pobre e rico, porque a necessidade espiritual é igual para todo mundo. Tem muita gente rica, mas pobre espiritual, com necessidades iguais a qualquer outro. Ele morreu para homem e para mulher, ou seja, naquela época de Paulo, havia distinção entre homem e mulher. Mulher andava sempre atrás. Sabia disso? Mulher era um gênero de segunda categoria. Naquela época da humanidade, mulher era um ser discriminado mesmo. E aí Paulo está dando essa revelação que o Evangelho nos traz. Olha, não tem escravo, não tem grego, não tem judeu, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, porque todos foram alcançados pela graça de Deus. Ele morreu por todos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? O capítulo 5 falou sobre crucificação, verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se nós fomos incluídos na sua crucificação, nós também devemos andar como gente que foi crucificada. Ou seja, morremos. Morremos com Ele. Não podemos viver a nossa própria vida. Entendamos isso. Isso é uma realidade hoje. Ele nos amou, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, e aí nós temos que assumir essa vida de crucificado. Crucificados em Cristo. Então, eu não vou satisfazer mais a minha vontade, vou satisfazer a vontade do Senhor. Capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ou seja, eu estou aqui nesse mundo, mas eu fui crucificado com Cristo. Eu não tenho nada a ver com isso. Mundo aqui é sistema. É sistema, não são coisas, tá? Sistema. Então, eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi sacrificado para mim. Não me diz respeito nada disso. Porque eu fui crucificado com Cristo. Ele morreu e eu morri com Ele. Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Ele ressurgiu, eu ressurgi com Ele. Isso é a verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. E que a gente entenda. Poderíamos ler essa carta toda aqui. Leia 6 capítulos, numa sentadinha, 15 minutos você lê essa carta. E você vai entender que o sentido da Páscoa é Cristo crucificado. É Cristo morrendo por nós. Morrendo a nossa morte. E quando Ele morreu a nossa morte, Ele nos salvou dos nossos pecados. Quando Ele morreu a nossa morte, Ele nos faz crucificado para o mundo e para o pecado. Ou seja, Ele nos dá uma nova vida. Quando Ele é crucificado, Ele também paga o preço pelas nossas dores, e pelas nossas doenças, e pelos nossos sofrimentos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha a abrangência da crucificação de Cristo. Então, queridos, glória a Deus pelo chocolate, mas vai com calma, né? Glória a Deus pelos coelhinhos bonitinhos, mas Páscoa é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nós. É o amor de Deus sendo manifestado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, vamos orar. Que Deus nos ajude a compreender cada vez mais o real significado o real significado e a compreender, que a gente não vai compreender a dimensão do amor de Deus. Olha, nós vamos para a eternidade. Lá na eternidade nós vamos entender o quanto Deus nos ama. Aqui a gente vai só ficar na beirada do significado, porque a plenitude nós só vamos conhecer lá. Mas não se esqueça, Deus ama você. Deus não desiste de você. Tem até uma música que nós cantamos, Ele não desiste de nós. Ele ama você. O amor de Deus te cerca. Estava conversando domingo com um rapaz que nos visitava no domingo, e ele dizendo que para onde ele se virava, tinha alguém dizendo, olha, vai para a igreja.
E no outro dia ele encontrava com alguém, olha, vai lá na igreja. E no outro dia a esposa dele disse, eu vou na igreja. E ele disse, pelo amor de Deus, para onde eu me viro é igreja, é Jesus, é isso. Aí eu disse para ele, olha, você está cercado pelo amor de Deus. Glória a Deus. Ele te ama tanto que ele vai te cercando, vai te constrangendo, até você entender e se render e dizer, Senhor, eu te aceito como o meu único, suficiente Salvador. Deus vai nos amando, querido. Você pode ir por onde você for. Você pode escolher o caminho que você quiser andar. Mas você nunca vai fazer Deus deixar de amar você. É mesmo assim, é escandaloso. É escandaloso o amor de Deus. É loucura. É loucura o quanto Ele nos ama. Mesmo quando nós temos atitudes assim, que Ele diz assim, oh, filho, você me entristece tanto. Quando você pensa assim, quando você fala assim, quando você age assim, quando você trilha esse caminho, eu me entristeço tanto com você, mas eu te amo. Jesus contou uma parábola do filho pródigo, é aquilo ali, irmão. Parábola do filho pródigo. O filho chega para o pai e diz, me dá parte da minha herança, eu vou embora. O pai dá, ele vai embora, quebra a cara, você sabe a parábola, gasta tudo, vai viver uma vida miserável. Jesus sabe porque contou aquilo, porque naquele a gente não faz ideia. Ele foi viver com os porcos. Isso era uma loucura para o judeu. O judeu nem carne de porco come. E na parábola diz que aquele jovem comia a comida dos porcos. Isso foi um escândalo quando Jesus contou isso. Para dar um exemplo do quanto a vida dele estava desgraçada longe do Pai. Mas você sabe, a parábola não termina assim. Diz que em dado momento ele caiu em si e ele reconhece que pecou. E ele diz, pequei contra os céus, pequei contra o meu Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu vou voltar, porque ao menos ele vai me receber como um dos seus empregados. E ele volta, quebradinho da silva, detonado, ele volta. E diz o texto sagrado que quando o pai o avista de longe, o pai diz, olha, prepara uma festa, mata o animal cevado, prepara sandálias, roupas e anel, porque esse filho estava morto e ressurgiu. E o pai o recebe com os braços abertos de amor. Esse é o nosso Deus, que sempre nos recebe. Ele está te recebendo hoje. Ele está te acariciando hoje. Ele está te tocando hoje. Porque o amor de Deus é escandaloso. Ele é escandaloso com esse amor dele. Imagina só, Ele deu o seu filho por nós. Olha como Ele é escandaloso. Ele nos ama tanto que Ele morre por nós na cruz do Calvário. E sabe o que Ele quer de mim e de você nesta noite, querido? Apaga um pouco essas luzes aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Sabe o que Ele quer de mim e de você? Que eu e você nos rendamos a Ele. Que eu e você corresponda ao amor que Ele tem por nós. Feche os seus olhos.